28º dia. Rus-Baal, a penha de Saturno, se encontra a 5 quilômetros de Onuba, a atual cidade de Huelva, sobre uma elevação de 37 metros de altura que domina a comarca de Palos, quer dizer, sobre a margem esquerda da confluência dos rios Tinto e Odiel. Na época em que os fenícios conquistaram Onuba, edificaram o templo de Rus-Baal, especialmente para satisfazer a solicitação dos comerciantes hebreus, que eram os que fretavam os navios para esses longínquos portos. Eram os dias de Salomão, quando a riqueza de Israel podia alugar a frota fenícia. Todos os copos que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano eram de ouro fino. Não havia nada de prata. Não era apreciada nos tempos do rei Salomão, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, juntamente com a de Irã. E a cada 3 anos chegava a frota de Tarsis, que trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões reais. 1 Reis 10, 21. Como se lê em outros capítulos do livro de Reis, Salomão, que possuía efetivamente a Roquimá, descobriu que YHVH se manifestava também sob outros aspectos, geralmente identificáveis com os deuses estrangeiros, e lhes rendeu culto, ou permitiu que os sacerdotes o fizessem, lhes levantassem altares e templos. Com as frotas de Tarsis, viajavam, pois, os sacerdotes, que fizeram construir o templo de Rus-Baal, na longínqua Tartécide. 200 anos depois de Salomão e 500 anos antes da queda de Tarsis, nas mãos de Cartago, colônia de Tiro, Isaías, que também possuía a Roquimá e conhecia então o plano dos Golem, pôde profetizar com precisão matemática seu próximo fim. Gemei, naus de Tarsis, que está devastado o vosso porto. Quem o planejou? YHVH Sebaote o planejou para profanar o orgulho, para envilecer a glória de todos os senhores desse país. Isaías 23, 1. Mas nos dias de Salomão, a colônia fenícia mais importante, além de Tiro, era Sidom, a cujo porto chegavam e partiam as frotas de Tarsis. Agora bem, Sidom não é nome fenício, mas grego, país com o qual os homens púnicos estavam aliados contra os medos e persas. Que significa esse nome? Qual a sua origem? Pois nada mais, nada menos que grande árvore romã, já que romã, em grego, se diz Cide. Quanto à origem, os gregos a deram devido ao culto hebreu que ali se praticava sob os auspícios do rei Salomão, isto é, o culto à divina mãe do Egito, Cide, a grande granada sábia, Rimon Biná, em hebreu. Cide, como Anquinoi, era esposa de Belo, nos mitos gregos. Os sacerdotes hebreus transportavam de todo modo esse culto à grande mãe Rimon Biná, às colônias fenícias, e deram nome, entre outras, à atual cidade andaluz de Granada. Os fenícios, com efeito, fundaram uma feitoria fortificada a que chamaram Rimon, em honra ao culto praticado por seus principais clientes. No entanto, os povos nativos íberos, que eram pelasgos como os etruscos, denominavam o fruto com a palavra grana, que tem a mesma raiz que a romano-etrusca malum granatum, fruto de muitos grãos. Aquela cidadela de comerciantes semitas, Rimon, se chamou localmente de Granata, Granade e Granada. Na verdade, o local escolhido pelos fenícios para instalar sua feitoria
era uma encruzilhada de caminhos ibéricos, já ocupada pelos próprios iberos e pelos gregos, posteriormente pelos túrdulos, tartésios e celtas. Mas, sendo o objetivo principal o comércio, se entende que cada povo fortificasse sua base urbana particular, e assim surgiram diversas cidadelas extremamente próximas, de tal modo que sua posterior união constituísse a moderna cidade de Granada. Existia, por exemplo, frente a Granada, uma cidade antiquíssima, contemporânea de Tarsis, chamada Vira ou Viria, em língua indo-europeia. Segundo se pronuncia em sânscrito ou irani, o que significa homem semidivino, herói, homem que participa da divindade, guerreiro sábio, etc. Ambas as cidades, uma povoada por partidários do Pacto de Sangue, Vira, e a outra por defensores e propagadores do Pacto Cultural, Granada, não podiam mais que viver em permanente conflito. No entanto, o tempo mostraria que, pelo menos nesse caso, o Deus de Granada era mais forte que o Deus de Vira. E Granada acabou dominando Vira e as outras cidades, e as absorvendo dentro de suas muralhas. Isso os hebreus tomaram como signo inequívoco de seu destino messiânico e não o esqueceriam nunca. Não se deve confundir Vira com Ilibere, Ilibere ou Elibere, a Eliberge, que mencionava o grego Hécato, pois eram cidades distintas. Durante a dominação romana, as cidades ainda estavam separadas, e tal situação se manteve inclusive com os visigodos. Os árabes, em compensação pelos favores prestados para sua invasão, concedem aos hebreus o controle da cidade de Granada, ou Garnata, de acordo com a nova denominação. A partir de então se refeririam a ela como o Castelo dos Judeus. Mas ainda fazem mais. Logo de destruir Ilibere, instalam-se em Castala, Cassala ou Gacela, mais comumente conhecida como Castilha, outra cidade contígua, e favorecem a expansão econômica de Medinat Garnata, a mansão dos judeus. É o fim de Elvira, ou Elvira, cujos habitantes devem capitular a milhares de anos de resistência, abandonar a colina do mesmo nome e mudar-se para Garnata. O mesmo ocorreria com Medinat Alhambra e Medinat Castilha. Todas acabarão caindo sob o controle dos judeus de Granada. No século XIII, quando ocorrem os fatos narrados, só subsiste o reino árabe de Granada, estando a cidade composta pelo influente bairro judeu, situado na primitiva localização do Castelo de Granada, o bairro árabe de La Alhambra, o bairro moçárabe de Castilha, de antiga raiz galo-romana, e a despovoada Elvira. Por último, agregarei que, se os hebreus denominam a Romã Rimon e os árabes a conhecem como Romã, o que explica o porquê de algum tempo a cidade ter se chamado Ism ar-Romã, significando Castelo de Granada. Mas em um idioma ou outro se comprova que o significado do nome não mudou em milhares de anos. É à luz daquela atividade missionária dos sacerdotes hebreus que viajavam nas frotas de Tarsis que se deve observar a fundação do templo de Rus-Baal, ou a Penha de Baal. Os fenícios consagravam que se deve observar a fundação do templo de Rus-Baal. Os fenícios consagravam cada cidade a Baal e designavam a este com um nome particular. Assim, o Baal dos Sidônios se chamava Baal-Sidom,
dos de Tiro, Baal Tsur, e os dos habitantes de Tarshish, Baal Tars. Dos três aspectos principais de Baal, isto é, Baal Shon, o produtor, Baal Tamuz, o conservador, e Baal Moloque, o destruidor, os hebreus aceitavam ao último como personificação de YHVH, Sebaot, o aspecto Netzah de YHVH dos exércitos, que conduz à vitória pela destruição dos inimigos do povo eleito, ou Shekinah. O templo de Rus-Baal estava dedicado, no entanto, ao culto de Baal Tamuz, ou Jeová Adonai. Quando a casa de Tarsis se encarregou daquele senhorio ibero, já livre dos fenícios depois de sangrenta guerra, impediu que se continuasse com o culto de Baal Tamuz Jeová e dedicou no lugar, num primeiro momento, ao culto do fogo e numa segunda instância cultural ao culto do fogo frio. Logo da invasão de Amilcar Barca e da destruição do Império Tartésio, os Golem estabeleceram o culto a Baal Moloque em Rus-Baal, até a reconquista romana. Foram estes que reconheciam em Baal Moloque e Jeová ao deus Saturno, que denominaram Penha de Saturno a Rus-Baal. Mas Saturno não era outro senão o deus grego Cronos, ou Cronos, que também se encontrava ativo no panteão romano. Os sacerdotes de Saturno, como se verá, só substituíram o culto de Saturno pelo de sua neta, Prosérpina, ou Perséfone. É fácil demonstrar, comparando o mito hebreu com o grego, que Jeová é equivalente a Cronos, e, portanto, a Tamuz, a Moloque e a Saturno. Para começar, Cronos é filho de Urano, o céu supremo, como YHVH Elohim, o E de Eié. E ambos, Cronos e YHVH Elohim, são os deuses do imanente tempos do mundo. Cronos, Shronos ou Bereshit. E o mais importante, ambos são inimigos dos cíclopes, quer dizer, dos atlantes brancos. A respeito, convém relembrar o que contam os mitos gregos sobre Uranus, Cronos, Zeus, Deméter e Perséfone, e esclarecer tais lendas por meio da sabedoria hiperbórea. Urano é o supremo céu, pai dos titãs, das titânides, dos cíclopes e dos hecatonquiros, gerações de deuses das quais descendem todas as demais divindades gregas e o gênero humano. Vale dizer que Urano é outra representação da origem, da qual vieram ao universo seu próprio Criador, Jeová Satanás, e os sucessivos espíritos hiperbóreos. Os primeiros deuses, tanto os traidores, que encadearam seus camaradas ao animal homem, quanto os leais ou libertadores, que procuram sua orientação e regresso à origem. Mas um dos filhos de Urano, Cronos Jeová, castra seu pai e declara guerra aos cíclopes, aos que impede de habitar em sua morada habitual e precipita no Tártaro infernal. Isto quer dizer que Cronos Jeová fecha o acesso à origem, ponto de procedência e regresso de todos os espíritos não criados como ele mesmo, castrando, entre aspas, o princípio gerador dos deuses, evitando seu nascimento divino. Vê-se envolto, então, numa guerra com os cíclopes. Mas quem eram os cíclopes? Os atlantes brancos, os construtores de armas da Atlântida. Segundo as lendas gregas, os cíclopes fabricavam o arco e as flechas de Apolo, o hiperbóreo, e as de sua irmã Artemis, a deusa Ursa.
Anteriormente, durante a guerra de Crono-Jeová, tinham providenciado para Zeus as armas do trono, do relâmpago e do raio. A Poseidon, rei da Atlântida, a arma do tridente, e a Hades, ou Vides, o famoso capacete da invisibilidade. Logo da batalha da Atlântida e do cataclisma que submergiu seu continente, os atlantes brancos tiveram de marchar para as regiões infernais, onde só habitava o animal homem e as raças híbridas mais degradadas da Terra. É então quando a lenda representa os cíclopes, construtores divinos, vagando por regiões infernais. E durante seu trânsito por aquelas terras de loucura, já ouvimos, iam seguidos de perto pelos atlantes morenos, sequazes de Cronos-Jeová. Mas Cronos, apesar de todos seus esforços, não pode impedir que nasça Zeus, outro filho da origem. A imagem de Zeus foi atrozmente degradada pelos sacerdotes do pacto cultural, mas, remontando às versões mais antigas do mito, é possível reconhecer nele a Christus Lúcifer, o senhor de Vênus, que desceu à Atlântida para trazer o Graal, que possibilitaria a orientação e libertação do espírito encadeado à matéria. O despertar do espírito do homem. Por isso, Zeus é aliado natural dos cíclopes, quem lhe providenciam as armas com as que vence a Crono-Jeová em companhia de Poseidon e de Hades, e com o apoio técnico dos cíclopes. Uma vez vencedores, numa primitiva versão da Batalha da Atlântida, os deuses se instalam em determinadas partes do universo. Zeus Lúcifer vai ao Olimpo, quer dizer a Kitaagar, mas através de sua porta. Seu verdadeiro domicílio é no céu, quer dizer em Vênus. Poseidon na Atlântida como rei e também como deus do mar. E Hades vai igualmente ao Kitaagar, mas sem voltar a Vênus como fizera Christus Lúcifer. Mas permanecendo como senhor da morada terrestre dos deuses libertadores do espírito do homem. Um lugar que os sacerdotes do pacto cultural, segundo expus no 10º dia, identificariam como o Tártaro infernal. Hades é, pois, Vides, o senhor de Kitaagar. Com Deméter, uma filha da origem, Zeus procria a Perséfone, quer dizer a Proserpina, a deusa que os sacerdotes romanos de Saturno, Crono-Jeová, evocaram em Rus Baal para seu culto, e a que dedicaram um templo cartaginês de Baal, Moloque e Jeová. Esta era uma deusa cruel, que habitava no Tártaro infernal junto a Hades, e conciliava perfeitamente com aquela remota região da Tartétide, célebre pelas antigas lendas que a assinalavam com a residência da Medusa. Deméter era a deusa do trigo, que entregou aos homens pela primeira vez e vivia junto a Zeus no Olimpo. Não teve outros filhos salvo Perséfone, que foi raptada por Hades e conduzida ao Tártaro a uma mansão que requeria atravessar o país dos mortos para chegar a ela. Conta o mito grego que então, entristecida por sua ausência, Deméter abandona o Olimpo e desce à terra para buscá-la, porque ignorava seu paradeiro infernal. Se inteira assim que Zeus foi cúmplice de Hades no rapto. Durante 9 noites, Deméter busca em vão a Perséfone, portando uma tocha em cada mão. Ao fim, guiada por Hécate, a deusa da feitiçaria, a quem encontra na encruzilhada de uns caminhos, averigua que Perséfone se acha no país dos mortos. Desce até ali sozinha, para comprovar que o regresso definitivo de sua filha é impossível. Perséfone comeu um grão de romã e já não pode voltar ao mundo dos vivos, pois todo aquele que prova um alimento no país dos mortos
fica ali prisioneiro para sempre. Nos infernos é preciso fazer jejum para evitar a morte. Ao final, Deméter volta ao Olimpo com Perséfone, que não obstante deve voltar periodicamente ao inferno para realizar a morte. O mito de Perséfone formava parte dos mistérios de Eleusis, onde era explicado esotericamente aos iniciados. Os atributos de Deméter, por outra parte, eram a espiga de trigo e o grou. Até aqui o mito grego. Mas o que se oculta por trás da lenda de Deméter e Perséfone ou Proserpina? Já expliquei que Hades é o nome degradado de Vides, o senhor de Kitaagar, ao que a conspiração do pacto cultural equiparou a um deus que é senhor do inferno ou Tártaro. Do mesmo modo, os sacerdotes jogaram ali Perséfone, numa antiquíssima deusa atlante branca, a quem me refiro, pois a Fria, a esposa de Navutã. A fim de descobrir os verdadeiros fatos por trás da história de Perséfone e interpretar o movimento da calúnia, deve-se ter presente que para os atlantes brancos, como para todos os membros da raça hiperbórea, a esposa é também a irmã, identidade que vai mais além de uma simples associação simbólica e remete ao mistério da parelha ou dos pares, dos cônjuges originais dos espíritos não criados. Fria, além de esposa, é aqui irmã de Navutã e, portanto, filha, como este, de Ama, a Virgem de Agartha ou Kitaagar, a quem os sacerdotes gregos do pacto cultural equiparavam a Deméter, a deusa que entregou aos homens pela primeira vez a planta do trigo, a portadora da semente. Daí que não se mencione nunca um filho de Deméter, ao que teria concebido sendo virgem em Vênus, quer dizer, no Olimpo, como relatei no 12º dia. Seu filho espiritual, Navutã, se autocrucificou na árvore do terror, a romã da vida, para descobrir o segredo da morte, e seria sua esposa Fria quem o ressuscitaria, ao revelar-lhe com sua dança o segredo da vida e da morte. É por isso que as lendas só mencionam Fria Perséfone, cuja memória estava muito arraigada nos povos do pacto de sangue, e lançam um manto de tabu sobre a façanha de Navutã. Os atlantes morenos e os sacerdotes do pacto cultural desejavam ocultar por todos os meios o posterior legado que o ressuscitado grande chefe branco deixara aos homens, o mistério do labirinto. Foi Navutã, com efeito, o verdadeiro inspirador do mistério do labirinto, em cujo trajeto se administrava ao iniciado hiperbóreo um signo chamado Tirodingbur, formado com vrunas não criadas. Tal signo permitia ao espírito encadeado despertar e se orientar até a origem, achando a saída do labirinto de ilusão no qual se achava extraviado. No entanto, como no caso da façanha de Navutã, a saída nunca poderia ser achada se o herói não conta com a ajuda do seu par original. De outro modo, pode morrer espiritualmente ao cabo de 9 noites, pendurado na árvore do terror. É assim que a charlatanice cultural dos sacerdotes pretende que Ama, Deméter, busque a Fria Perséfone durante 9 noites. Quem a guia finalmente é Hécate, com quem coincide numa encruzilhada de caminhos, quer dizer, no interior de um labirinto. Hécate é, pois, uma representação geral do que seria individualmente Fria para Navutã, o par original. Para os gregos antigos, em todas as encruzilhadas de caminhos se encontrava Hécate.
pronta para orientar o viajante perdido para o seu melhor destino, símbolo que, como se vê, vinha de muito longe. No entanto, a esta maravilhosa deusa, a quem se erigiram estátuas tricéfalas que indicavam a tríplice natureza do homem branco, corpo físico, alma e espírito não criado, se acabou convertendo finalmente em deusa da feitiçaria e bruxa, consequência do pacto cultural. Naturalmente, o rapto de Fria Perséfone é um rapto espiritual realizado por ela mesma para ressuscitar seu esposo, quer dizer, é o impulso de um êxtase sagrado. Zeus Lúcifer, presumidamente o pai do próprio Navutã, e Hades Vides, o senhor de Kitagar, são os sábios de Hiperbórea, a quem ela consulta sobre o modo de salvar a Navutã. E o conselho que recebe deles é o que a convence a descer ao inferno da ilusão, ao país dos espiritualmente mortos, quer dizer, a terra, ao mundo dos homens adormecidos. E é sabido que quem se alimenta da ilusão, quem deixa entrar dentro de si mesmo o grande engano do Uno, fica encadeado para sempre na matéria. Já não pode voltar à origem, se extravia no labirinto encantado da vida quente. No entanto, Fria não tinha provado do fruto proibido, era livre de regressar. Se desejava a origem, portadora do segredo da morte. Foi sua decisão ressuscitar Navutã, revelando-lhe mediante a dança o conhecimento da chave Kalachakra. Mas para ele, teve de acreditar na morte, teve de comer um grão de romã e se transformar em perdiz, teve de transcender a máscara da morte e chegar ao fundo de si mesmo de Navutã. E Navutã, ao ver a morte de frente, despertou e compreendeu a morte, ressuscitando logo e descobrindo, para os homens adormecidos, o segredo do labirinto. Mas nesse legado, Navutã comprometeu sua divina esposa, quem aceitou permanecer periodicamente no tártaro infernal, quer dizer, no mundo dos homens adormecidos, e se mostrar diante deles com a imagem da morte, para que eles a transcendessem no mistério do fogo frio e ressuscitem também como homens de pedra, como iniciados hiperbóreos, como guerreiros sábios. Um pálido reflexo desta parte da história se conserva na lenda da jovem Perdix, irmã e, portanto, esposa de Dédalo, o inventor do labirinto, ou seja, de Navutã. Quando Perdix caiu de um abismo, a deusa da sabedoria Ateneia teve piedade dela e a converteu em perdiz, de onde surgiu a crença grega que a dança da perdiz resolvia o enigma do labirinto, e que deu lugar a um colégio de sacerdotisas empenhadas em reproduzir a medicionada dança. Já expliquei que Cronos, Saturno, Jeová, fecha o acesso à origem, ponto de procedência e regresso de todos os espíritos não criados. Quer dizer, corta o caminho até a saída do labirinto. No mito cretense, o inventor do mistério do labirinto é Dédalo Navutã, e quem corta o caminho para a saída é o Minotauro, um ser metade homem, metade touro. Mas o deus que também tinha pés de touro era Dionísio, o deus do vinho, classicamente associado a Jeová pelos hebreus antigos, que viam em ambos o deus da cevada. Fecha-se assim um círculo traçado pelos sacerdotes do pacto cultural, no qual se unem, em diferentes épocas e lugares, as representações de Cronos, Saturno, Jeová, Dionísio e o Minotauro, ou guardião da saída. Por último, direi que, já em tempos do profeta Amós, século 8 antes de Jesus Cristo, a identidade de Jeová e Saturno estava estabelecida e aceitada pelos sacerdotes. Vós haveis levado ao santuário a Sakut, Saturno, o ídolo de vosso Deus.
mas eu os deportarei mais além de Damasco, disse YHVH, cujo nome é Adonai Sebaote. Amós 5,16. Mas a situação não mudou depois do cativeiro, posto que na época do profeta Ezequiel, século 6 antes de Jesus Cristo, se adorava indistintamente a Jeová ou a Tamuz Adonis, quer dizer, a Adonai. Logo me levou à entrada da porta do templo de YHVH, que olha para o norte, e vi que ali havia mulheres sentadas chorando a morte de Adonis Rimon Tamuz. Ezequiel 8:14. Até aqui nós temos esse estudo. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma boa noite. No próximo estudo vamos abordar o 29º dia da Carta de Belicena Vilca. Obrigada a todos.